Um dos maiores estudiosos de gestão, o americano Jim Collins, defende que, para vencer no jogo dos negócios, uma empresa precisa proteger seus valores fundamentais e estar disposta a mudar praticamente todo o resto o tempo todo. É desse equilíbrio entre essência e adaptação que nascem empresas capazes de se destacar e durar décadas. Há alguns anos eu adaptei essa tese para a minha carreira. Eu mantenho firme o que considero o meu valor central e ajusto tudo ao redor conforme as oportunidades aparecem. E na conversa com o Marcelo Zimmet, hoje presidente do Grupo L'Oréal Brasil, ficou claro que ele segue um caminho parecido. Para crescer em grandes empresas, ele precisou se reinventar em diferentes países e culturas. Foi assim que, em 2008, assumiu a operação da Colgate na República Tcheca e depois no Equador. Já na L'Oréal, comandou a operação na Argentina. Até que em 2021 assumiu o maior desafio da carreira: ser o primeiro brasileiro a liderar a L'Oréal Brasil. E logo percebeu que ali teria que fazer 2 movimentos ao mesmo tempo: se adaptar a um país que tinha deixado há anos e adaptar a própria L'Oréal, que estava distante da realidade dos consumidores brasileiros. Investindo em diversidade, cultura e desenvolvimento de produtos, a empresa vem crescendo 2 dígitos ao ano desde que ele chegou ao cargo. Eu sou a jornalista Letícia Toledo e no podcast Dando as Cartas converso com profissionais que revisitam suas trajetórias e revelam como assumir o jogo da própria carreira. Nesse episódio eu converso com o Marcelo sobre o que ele aprendeu liderando em diferentes países, sobre como adaptar empresas em um mundo onde a mudança é cada vez mais constante e sobre como ele mantém ou não uma vida equilibrada entre negócios, família e triatlon. O Dando as Cartas é um podcast da Caju, produzido pelo Estúdio Novelo. Eu ouvi algumas entrevistas suas e em uma delas eu vi você falando que você sempre quis ter uma carreira internacional. E no fim você conseguiu, né? Queria entender o que essa carreira internacional, o que você acha que ela te trouxe de conhecimento sobre vivência nos negócios e gestão de pessoas. O que você acha que foi mais rico nessa trajetória de passar por muitos países e liderar pessoas em diferentes regiões? Com certeza. A questão da adaptabilidade. Eu me lembro que eu fui perguntar uma vez para uma pessoa como que era uma vida de expatriado, né? Como que era morar fora do Brasil. Passou 1000 conselhos, mas teve um conselho que me chamou a atenção, que era inclusive em espanhol, que era La casa uno la hace. Se eu for interpretá-la hoje, que é você que vai fazer a sua casa. No sentido de você nunca se sentir como expatriado ou como não pertencente àquela cultura. Mas para que isso aconteça, você tem que viver a cultura. Então, acho que desde o primeiro momento que a gente esteve fora do Brasil, com minha esposa e depois com a família, a gente sempre procurou não estar na comunidade de expatriados, não colocar as nossas filhas em escolas internacionais e realmente viver o país como se a gente fosse um cidadão e viver aquilo com um nível de intensidade incrível. Por exemplo, eu sou totalmente apaixonado por cada lugar que eu morei e eu tenho mais amigos hoje fora do Brasil do que no próprio Brasil. Mas era isso, era saber de que no dia 1, aquele é meu lar. E acho que isso muda completamente tudo. E isso te traz uma necessidade de você realmente fazer um aprofundamento na cultura do país onde você está e respeitar o país onde você está, porque no final você é o visitante, né? O país não vai se adaptar a você, você vai ter que se adaptar a essa cultura. E isso acabou me mudando muito como executivo, porque inclusive na minha volta para o Brasil em 2019, depois de muitos anos morando fora, eu me dou conta que mesmo a própria cultura brasileira, eu não conhecia ela com a profundidade que eu deveria. Então eu já venho com esse aspecto de querer me aprofundar sobre a cultura para entender o comportamento de consumidor e da indústria onde eu atuo, ou do mercado como um todo. E isso começa a moldar meu estilo de gestão, né? Que eu poderia dizer hoje que a minha gestão na L'Oréal Brasil, ela é totalmente fundamentada no entendimento profundo da cultura, seja a história ou seja a cultura que acontece hoje nas redes sociais. E isso acaba tendo um impacto muito grande na forma como eu estrategizo o crescimento da companhia. Então acho que essa foi uma questão interessante. E teve outra também que foi vendo um pouco as minhas filhas, né? Eu lembro que minhas filhas, em determinado momento, enquanto crianças que eram criadas num só lugar, de uma só forma ou maneira, tinham impactos quando tinham que fazer alguma mudança.
E eu percebia que minhas filhas, eu jogasse em qualquer canto, qualquer hotel, qualquer apartamento, independentemente de onde fosse, elas se adaptavam super rápido. Então, eu percebo também que a questão de você ter a experiência internacional te cria uma capacidade de adaptabilidade para diferentes momentos, cenários, crises, desafios, que você dificilmente vai ter se você tiver um único padrão de vida durante toda a sua vida. Então, eu super recomendo para as pessoas terem esse tipo de experiência. E falando sobre essas experiências internacionais, comandando uma operação, a sua primeira, num cargo de comando, aconteceu na época da Colgate ainda, para liderar a operação da República Tcheca, Eslováquia e Hungria ali na época. E você chegou lá em 2008, na época da crise financeira. Um pouco antes, né, dela estourar. Um mês. Um mês antes, caramba. Eu imagino que você estava preparado, né? E assim, claro que para quem constrói uma carreira executiva, você assumir, liderar uma operação é tipo assim, beleza, vou lá enfrentar. E era um desafio num país muito desconhecido, eu imagino, né? Porque a República Tcheca, ainda mais naquela época, era muito desconhecida para todo mundo. E aí você se depara com essa crise. Quer dizer, como é que foi para você? O que você esperava encontrar lá e o que aconteceu de fato, né? Diante dessa crise. O que é interessante é que eu estava completamente despreparado. Acho que essa é uma forma de entender o que eu enxergo hoje como algo positivo também. Você nunca vai estar preparado, independentemente se for para uma expatriação, ou se for para um novo cargo, ou se for para uma nova companhia. Você pode fazer os cursos, você pode falar com as pessoas, você pode ter seu plano. Não tem jeito, você vai estar despreparado ou despreparada. Você vai errar pra caramba no começo. E eu tive ainda esse potencializador, né? De chegar num idioma diferente, numa cultura onde a geração que ia trabalhar comigo era a geração que ainda viveu o comunismo ou o socialismo. Então, o comportamento no ambiente de trabalho era completamente diferente de países latinos ou Estados Unidos, onde eu tinha trabalhado antes, onde você chegar com aquele espírito de vamos lá, time, o que vocês querem fazer? Nada, eles estavam esperando uma ordem sua, né? Então, assim, eu tive que me adaptar muito a essa questão cultural e tentar entender um pouco mais da história do país e como lidar com isso. E, ao mesmo tempo, foi uma das primeiras grandes gestões de crise que eu tive, né? Porque eu era muito novo também, eu estava um pouquinho acima de 30 anos. Então, um cargo de presidente num ambiente completamente diferente, num momento hostil de economia, foi muito, muito difícil. Então, eu pego uma República Tcheca, que era o país mais forte, com uma moeda forte, entrou em quase recessão. A Eslováquia decidiu, por alguma razão, entrar para o euro, o que valorizaria a moeda deles, sendo que a Hungria estava na maior recessão da história até hoje que o país teve. Então, os húngaros era muito mais barato comprar na Eslováquia do que comprar na Hungria. Então, eu não conseguia nem os dados de mercado me mostravam exatamente o que estava acontecendo. Então, cultura difícil para minha família se adaptar, ambiente de trabalho difícil, economia externa complicada. Os resultados foram positivos, mas aquilo me custou muito, assim, a nível de saúde, de estresse. Mas eu acredito que, de uma certa maneira, também acabou me criando uma resiliência à gestão de momentos difíceis que foi fundamental, porque, consequentemente, o meu próximo desafio, que era vai para um país que é um learning ground, né, que eles chamavam um lugar de aprendizado para jovens presidentes da Colgate, que tinham um faturamento razoável, market share alto. Quando eu chego no Equador, que foi um assignment depois, eu chego com Rafael Correa, o ditador do Equador também, que decide do dia para a noite que a gente não podia mais importar insumos, que a mídia era controlada pelo governo, que a parte de preço também ia ser controlada pelo governo, e eu falo, meu Deus, cara, onde eu me meti aqui? Era para ser mais tranquilo, né? Pelo menos o clima era melhor, né? Então, eu acabei, então, criando uma carreira onde, em vários momentos, eu tive que fazer gestões de crise, mas isso foi me preparando para outras crises, né? Porque acho que não existe você estar num cargo de liderança e achar que é tudo tranquilo. Não é tranquilo, né? Eu diria que 70%, 80% do meu tempo é para fazer gestão de problemas e tentar ajudar as pessoas e direcionar do que celebração. Não, é muito pelo contrário, né? Então, de novo, acho que foi interessante, foi difícil, mas foi me moldando, né? Acho que foi esse o caminho. E aí depois você foi parar ainda na Argentina com Cristina Kirchner e depois Maurício Macri, né? Quer dizer, foram... E Alberto Fernandes, peguei os três. Nossa, então assim, é muita instabilidade política, né? Assim, muitas mudanças de uma vez. O que isso te ensinou sobre como tomar decisões diante de tantas mudanças e de tantos cenários diferentes? E como que um líder de uma empresa lida ou não lida com cenários políticos aí? Como fazer essa tomada de decisões diante de um cenário instável? Eu sou uma pessoa extremamente calma em momentos de crise.
porque não adianta panicar. A última coisa que se espera de um líder é o pânico. Então, você vai ter praticamente 100% das pessoas ao seu redor, seja pessoas do seu time, pares ou superiores, todo mundo vai estar panicando. A única pessoa que não pode panicar é você. E você tem que entender que isso é um papel importante, porque se você entra em pânico, você não consegue enxergar a situação como um todo, e você não consegue enxergar a oportunidade. E teve uma frase que eu escutei uma vez do CEO anterior da L'Oréal, que era o Jean Paul Agon, quando começou a pandemia, que a gente via aquela onda vinda da China, já estava chegando na Europa e ia bater no mundo inteiro. Ele veio com uma certa calma no momento, dizendo, olha, eu entendo, eu tenho empatia das dificuldades, eu tenho empatia do que está acontecendo nos países, etc., mas a gente nunca pode desperdiçar uma boa crise. Porque, no geral, muitas companhias, muitos líderes vão entrar em pânico, e a reação imediata para o pânico é você se fechar e parar tudo, né? Corta investimento, corta lançamento de produtos, etc. E é aquele momento que você tem que realmente ter a calma para decidir para onde você quer ir e vai com muita força. Então, por exemplo, eu me lembro que na época de Argentina, quando a gente teve crise de desvalorização, etc., eu lembro do meu time panicando mesmo, porque eu falo assim, para a operação, para a fábrica, para faturamento, cancela todos os pedidos, porque o varejo já aumentou o preço, porque eles não querem desvalorizar o estoque. Então, a gente continua vendendo com preço antigo, então para a operação, para o faturamento, aumenta a lista de preço de acordo com o aumento que teve a desvalorização, vida que segue, a gente vai perder unidades com certeza, mas a gente vai continuar mantendo o P&L saudável para manter a rentabilidade e lançamento de produtos e mídia. E durante essas crises eu continuava lançando marcas, produtos, mídia. Durante a pandemia aqui no Brasil foi exatamente igual. Todo mundo cortou mídia, todo mundo recuou. A gente fez um trabalho super forte de proteção, principalmente prioridade, proteger os times. Mas a gente lançou 2 marcas durante a pandemia. A L'Oréal foi a primeira empresa a voltar para a mídia massiva durante a pandemia, fora os supermercados, né? Quando a gente ligava a mídia mais massiva. Então acho que é isso. Acho que a questão de você conseguir ter calma, conseguir trazer essa perspectiva, direcionamento para os times, mas entender que o seu papel como líder é direcionar o crescimento e continuar crescendo e desenvolvendo, porque crises vêm e vão. Elas não são para sempre, não são eternas. E as companhias que melhor souberam fazer a gestão da crise, os líderes que conseguiram realmente fazer esse trabalho bem feito com seus times, vão ganhar muito depois. Então, acho que tem sido meio que uma constante na minha vida, né, de entender a crise, observar, tomar decisões rápidas para proteger o negócio e os times, mas também ter uma visão e uma capacidade de enxergar o futuro e continuar investindo. Você acaba criando confiança na organização, né? Acho que a confiança que a L'Oréal tem hoje, que tinha com o Gacho, era porque isso, porque no final das contas, olhando o jornal de segunda-feira, as decisões que foram tomadas foram assertivas. E você vê essa calma, né, em tomada de decisões, esse, digamos, sangue frio, né, ali para lidar com a crise, é algo intrínseco seu, que já veio? Você acha que foi algo construído? Ou você vê a possibilidade de líderes que não têm isso desenvolvidos desde o começo, de alguma forma construírem esse sangue mais frio? Acho que não é a palavra sangue frio, porque uma coisa que eu aprendi na liderança nos últimos anos é que cometi vários erros na minha vida, digamos, profissional, principalmente mais no início, que era, para você ser um bom líder em momentos de crise, você tem que bloquear o sentimento. É que nem o Iron Man, né? Você gira aqui e fala assim, bom, coração tá out, agora é decisão fria de reestruturação, de direcionamento, de tomada de decisões. E eu percebi, depois de muitos anos e muitos feedbacks que eu recebi também, de que, muito pelo contrário, acho que você pode ser uma pessoa calma, tomar boas decisões, mas demonstrando sentimento, porque no final do dia é empatia, né? Apesar de você nunca poder dizer que você sabe o que o outro sente, porque cada um vai sentir de uma forma diferente. Acho que essa é uma frase que eu evito ao máximo, né? Falar assim, eu sei o que você tá sentindo, eu sei o que é pra você, eu nunca uso essa frase, porque eu já recebi, inclusive, respostas de pessoas dizendo assim, você não tem ideia do que eu tô sentindo, né? A experiência de ter vivido crises foi, obviamente, me moldando, e eu também fui encontrando quais são os gatilhos que me fazem ter essa responsabilidade, ou chamar essa responsabilidade, né? Quando você fala, tipo, o Romário, quando ficava na área, e falava assim, cara, não preciso treinar, eu vou ficar aqui, quando você precisar de mim, você vai me passar a bola e eu vou fazer um gol. E eu entendo um pouco isso como o meu papel, e às vezes as pessoas me perguntam, vem cá, mas como que você toma decisão difícil em momento difícil? O que me ajuda a tomar esse tipo de decisão, eu penso quantos colaboradores, ou quantas famílias vão depender de uma boa decisão que eu tomar naquele momento. Então, não é só sobre mim, sobre minha carreira ou sobre o meu negócio hoje. Então eu pego, sei lá, L'Oréal Brasil, hoje a gente tem aproximadamente 3 mil colaboradores, então um pouco mais. Se eu multiplicar isso por 4 ou 5 pessoas por família, 15 mil pessoas. Se eu multiplicar isso talvez por fornecedores ou famílias que dependem dessas famílias, etc., são
centenas de milhares de pessoas que dependem de uma decisão que eu vou tomar. Então, eu não posso tomar uma decisão com emoção, eu não posso tomar uma decisão errada. Obviamente que eu vou tomar decisões erradas às vezes, mas isso me traz um nível de motivação e de responsabilidade para tomar decisão que é incrível. Até dias que, por exemplo, eu acordo cansado, porque é normal um líder estar cansado e estar exausto, é normal. Mas aí as pessoas me perguntam, mas como que você faz para manter esse nível de motivação durante tantos anos, né? E eu sempre trago essa mesma resposta. Eu falo, cara, tem tanta gente que depende das decisões que eu for tomar, e uma empresa como a L'Oréal, que também trabalha a questão de propósito, né? Então, quantas instituições dependem da L'Oréal, né? Quantas questões de imagem, a gente fala do quarto maior anunciante do mundo. Muita gente depende, né? Então, no final do dia, isso te traz uma responsabilidade e calma para falar, beleza, cara, você pode surtar, você pode estar chateado, mas vamos lá. Hora de ser adulto o suficiente, maduro o suficiente para tomar uma boa decisão. Então, acho que é um certo mantra que eu também utilizo. Avançando na sua trajetória, falando do retorno ao Brasil, você retorna ao Brasil em 2019 e assume a L'Oréal aqui em 2021. Inclusive o primeiro brasileiro ali a assumir as operações por aqui. Pelo que você mencionou, sua primeira grande estratégia foi conhecer melhor a cultura brasileira. Como é que foi esse trabalho? O que você foi fazer ali no Day One e como é que isso influenciou as decisões que você tomou a partir daí, né? Eu chego na L'Oréal Brasil, naquele momento a divisão de consumo estava num momento um pouco mais difícil, pós alguns impactos governamentais, econômicos, mas também a gente acabou de fazer uma aquisição importante, que era da Aniele, com uma cultura muito diferente, então tinha muita coisa acontecendo no Brasil, com uma mudança impressionante do consumidor. Eu saí de um Brasil em 2013, onde a consumidora brasileira alisava cabelo e queria ter o cabelo loiro, porque era o que ela via na novela da Globo, e que, independentemente de onde você estava no Brasil, o marido, ou o namorado, ou a parceira, ou o parceiro achava que o que estava na novela era bonito, então existia um esforço por uma beleza que transcendia um pouco as pessoas. E eu volto para um Brasil, eu começo a perceber um movimento muito grande, em 2018, 2019, das brasileiras e brasileiros querendo expressar a ancestralidade, a questão do cabelo cacheado, a questão da pele, a questão das cores. A gente deixa, né, alguns padrões e joga fora alguns padrões que a gente teve no Brasil durante séculos. E, de uma certa maneira, eu começo a enxergar isso e tem alguns momentos que são triggers para mim, né? Então, primeiro assim, o primeiro dia que eu chego na sede da L'Oréal aqui no Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, perto da Pequena África, e eu vejo que está escrito L'Oréal fora, no prédio. Eu me pergunto, por que não está L'Oréal Brasil? Esse questionamento ficou guardado na minha caixinha aqui. 2 semanas depois, eu fui para uma reunião com consumidoras, onde a gente queria entender um pouco a questão do cabelo cacheado, questão de pele, etc. Eu via que muitas consumidoras que traziam realmente essa diversidade brasileira, elas diziam que algumas marcas da L'Oréal não se conectavam com elas, não falavam com elas. E me davam um monte de marcas brasileiras, etc. E aí eu comecei a conectar esses pontos. Né? Eu falei, a gente não se chama L'Oréal Brasil, a gente não se auto-chama L'Oréal Brasil. O que não significa mudar a estratégia global, significa você se adaptar um pouco e ter orgulho de ser uma empresa que está no Brasil. A gente não se conecta com o consumidor, mas eles compram nossos produtos porque eles sabem que são de altíssima qualidade. A gente lança produto que fala liso dos sonhos, ou longo dos sonhos, que no comercial mesmo que a gente fazia é uma pessoa de cabelo liso, só que eu comecei a escutar com mulheres de cabelo cacheado que usavam longo dos sonhos porque faziam abrir o cacho e o cacho ficava mais bonito. Foi muito que eu falei assim, tá errado o que tá acontecendo aqui. A gente tem que entender um pouco mais de Brasil. E eu tinha 2 formas de fazer isso. Uma era gastar milhares e milhares e milhares de reais em pesquisas, ou entender que eu precisava trazer esse Brasil para dentro da companhia. Para eu poder criar uma estratégia que fosse culturalmente relevante para o Brasil, eu precisava trazer essa diversidade para cá. Eu já estava no Brasil desde 2019, então isso já começou a me aflorar desde que eu cheguei. Mas em 2021 eu faço uma apresentação para o grupo, onde quando você apresenta, geralmente você fala a gente tem 3 fábricas, ou tem tantas sedes, tem laboratórios, tem isso, tem aquilo, tantos colaboradores. E eu resolvi naquele momento fazer um corte racial. Então eu falei, olha, deixa eu explicar para vocês quem que é a L'Oréal Brasil. A L'Oréal Brasil tem tanto de pessoas brancas, tanto de pessoas negras e pardas, faixa etária é assim, tal. E eu faço um corte comparando com o mercado. E eu vejo que a gente está completamente fora dos padrões brasileiros. Foi um pontapé para o Grupo L'Oréal dizendo assim, olha, se vocês querem investir no Brasil, esse é o 4º mercado do mundo de beleza, tem um potencial gigantesco ainda, mas a gente tem que falar brasileiro. Então, a partir daí começa esse grande movimento de primeiro trazer o Brasil para dentro, e quando eu trago esse Brasil para dentro, eu começo a ser educado
porque é uma coisa que você não aprende na escola. Ainda não aprende na escola, né? Você vai nas escolas hoje, ainda não se fala de Pequena África, Cais do Valongo. Como país, a gente não reconhece que a gente foi um dos maiores portos escravistas do mundo. E não sei, isso começar, então, me incomodar de uma certa forma, mas eu começo a perceber também de quando a gente traz essas pessoas, eu começo a decodificar a cultura e começo a fazer campanhas e produtos mais adequados, começa a ter um resultado impressionante. Diversidade atrai diversidade. Então, hoje, muitas pessoas querem vir para a L'Oréal no mercado porque elas sabem que é um ambiente super seguro e inclusivo, que quer falar brasileiro, que quer ter impacto positivo. E aí, a estratégia começa a deixar de ser do topo da pirâmide, só da liderança, mas todos os programas de lançamentos, de impacto social e de comunicação começam a vir dos times, porque eles se sentem num ambiente seguro e eles sabem que a L'Oréal vai ser um grande microfone, né, uma grande tela para o mercado. E aí é uma coisa que começa a virar uma espiral super positiva. Quanto mais a gente fala brasileiro, quanto a gente mais se conecta com o brasileiro e quanto a gente mais contrata a diversidade, mais a empresa cresce. Então, tem um momento que o Grupo L'Oréal me pergunta, cara, depois de tantos anos, o que você está fazendo? Porque a gente nunca teve crescimentos tão exponenciais durante tantos anos no Brasil. E eu virei e falei, olha, no final do dia a estratégia é a brasilidade, que pode parecer uma coisa meio subjetiva ou meio abstrata, mas é isso. A partir do momento que um grupo internacional entende que eu não estou mudando as estratégias das marcas, eu não estou mudando o que as marcas são, mas eu estou ajudando a ativar essas marcas de uma forma diferente no Brasil, aí você juntou o melhor da ciência e tecnologia que a L'Oréal tem com o melhor que o Brasil tem, que é a criatividade e a nossa linguagem, que no final do dia pode vir inspirar o mundo. Ou seja, acho que o Brasil tem que sair um pouco desse posicionamento de ser vira-lata, que a gente sempre fala que o que está lá fora é melhor. Acho que o que está aqui dentro é espetacular, mas vamos lá, vamos mostrar isso para o mundo. Então, a gente está no momento agora de Grupo L'Oréal que a gente começa a falar sobre um Brasil que pode inspirar o mundo, né? A beleza do Brasil pode inspirar o mundo. E você fala muito dessa questão de o Brasil como um laboratório, né? Não só como um grande mercado consumidor. Que é um pouco disso, né? De abraçar essa diversidade e usá-la para desenvolver os negócios aqui e para levar experiências daqui para fora. É isso? O que significa isso na prática? O que vocês já desenvolveram por aqui, levando o Brasil como laboratório aí? Talvez lá atrás, quando eu falo lá atrás é uma coisa muito louca, né? Porque eu tô falando de 2 anos atrás. Lá atrás eu falava muito assim, porque realmente a gente tem essa questão da diversidade de pele, ou seja, a gente tem praticamente quase todas as tonalidades de pele que foram identificadas no mundo, ou seja, quase 55, 56 tonalidades de pele que a gente já identificou no Brasil, de aproximadamente 62 que tem no mundo. Mas quando a gente fala de tipos de cabelo, existem 8 tipos de cabelo no Brasil que você identifica, desde o mais liso até o mais cacheado, que é acima dos 5, né? Os 5, 6, 7, 8, só tem no Brasil. E aí a gente foi tentando explicar essa questão de que o Brasil é um grande laboratório, então se você somar a diversidade humana com a biodiversidade que existe, porque acho que a gente conhece muito pouco do que a nossa biodiversidade ainda tem para oferecer. Infelizmente, as invasões que a gente teve na metade do século passado, elas destruíram a cultura. Não existia nenhum interesse de aproveitar o conhecimento que foi criado durante milhares e milhares de anos. Foi tudo destruído. Então a gente começou do marco zero, né? Por isso que a gente não fala de colonização, a gente fala de invasão mesmo do Brasil e outros países da América Latina. E eu acho que a gente agora está entendendo, através da biodiversidade, o poder da natureza, né? E então, quando você junta a biodiversidade com a diversidade humana, o Brasil sim pode ser um grande laboratório. Só que nessa questão do laboratório começam a surgir outros elementos também. Ninguém nunca entendeu porque o brasileiro toma muito banho. Ninguém nunca entendeu porque o brasileiro gosta de mostrar o corpo. É só você entender que a nossa história começou há 15 mil anos atrás. Começou com os indígenas, não começou com a chegada de europeus no nosso território. E a nossa relação com a água, nossa relação com o corpo, nossa relação com a cor, com a natureza, ela vem de muito antes. Né? Muito, muito, muito antes. E ela, querendo ou não, está na nossa genética. Então, você soma a questão cultural, a questão da diversidade, a questão da biodiversidade, e tem uma questão agora também que a forma como a gente viveu durante essa invasão, de que você tinha essa miscigenação de indígenas com africanos e com europeus, onde a única forma de você sobreviver era você ser um ser socialmente amigável, independentemente se você estivesse recebendo chicotadas ou sua família estivesse sendo morta, a forma de sobreviver no Brasil era você ter uma integração social. E aí as pessoas falam assim, por que o Brasil hoje tem a maior penetração de redes sociais e a gente investe mais tempo em redes sociais? Isso se explica pela nossa cultura, nossa ancestralidade também, a nossa história. Então,
Os grupos internacionais eles começam a ficar maravilhados quando você começa a decodificar a nossa cultura e o impacto na forma como a gente atua e por que uma marca da L'Oréal ou outras tem um impacto tão grande quando vão lá para fora, porque o mundo acabou virando um mundo relativamente chato, né? O mundo virou um mundo de performance, de dados, onde as relações humanas não são valorizadas. E o Brasil mostra pelo contrário. Por isso que as pessoas se encantam. Acho que o Brasil começa a demonstrar para o mundo, porque a gente deixou de ter vergonha do Brasil, e a gente quer falar do nosso Brasil. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre esse Brasil laboratório e fala muito sobre diversidade, a gente viveu também um processo nos últimos anos de um pouco de retrocesso nesse pensamento de diversidade. A gente viu, né, muitas empresas avançando e depois voltando atrás nos quesitos de diversidade, em todos os quesitos de pensar ESG, né, de pensar o meio ambiente como um todo. Como é que você vê esse cenário hoje que ele parece estar tão dividido? Tudo virou política, né? Assim, quer dizer, como é que você trata isso hoje e mostra até internacionalmente de que isso não é uma moda, não é uma coisa passageira e finca, né? E consegue mostrar que isso é uma estratégia que faz sentido? Isso é algo um pouco recente que eu venho refletindo sobre isso, né? Porque no primeiro momento, quando eu vi esses movimentos um pouco contrários, eu fui bastante ativista, eu fiquei muito incomodado com isso, né? Então, eu me lembro de frases que eu até falei para o mercado que eu dizia que um líder que não entende que diversidade é fundamental no Brasil para você entender cultura e entender o negócio, não merece estar sentado na cadeira. Eu fui muito radical nisso, porque eu realmente acredito que qualquer pessoa que seja brasileira ou de fora, que não entender que isso é fundamental, é um pilar fundamental de negócio, não merece estar num cargo de liderança. Me reduziu um pouco esse radicalismo, porque eu entendi também que, por exemplo, existe nos Estados Unidos uma lei, então assim, mesmo que um líder hoje não queira falar sobre diversidade, por lei, nos Estados Unidos você pode ser processado, porque você não está seguindo um direcionamento, uma norma definida por um presidente da República. Dito isso, tem dois elementos para mim que são fundamentais na liderança, que é, primeiro, você pode querer esconder seus valores por tempo indeterminado, mas uma hora eles vão aflorescer. E aí o incômodo vai ser tão grande que você não vai conseguir pertencer àquela companhia ou àquela cultura. Porque existe um conflito de valores que talvez no início de uma carreira, ou no meio da sua carreira, você até fala, ok, não gosto, mas o salário é importante, a carreira é importante, etc. Mas quando você chega em cargos de liderança, se você não tem essa convergência de valores seus com a companhia, você dificilmente vai conseguir acordar de manhã e estar motivado para trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Então, eu realmente convido as lideranças a... Se esse é um tema que não é moda, é um valor que você acredita, independentemente do que a companhia te direciona, etc., você sempre vai encontrar alguma forma de convencer ou explicar o porquê. Eu consegui, porque eu falei, para mim, diversidade não é uma questão de moda, para mim é uma questão fundamental para que a L'Oréal seja bem sucedida no Brasil. Se a gente não fizer isso, a gente está fora do mercado. Acho que esse é um primeiro ponto. E aí vem um segundo valor que eu acho que é fundamental, que além da parte de valores em si, é a parte de coragem. A gente precisa de lideranças corajosas no Brasil, ou no mundo. E acho que isso, a gente não tem essa percepção às vezes quando a gente é líder, mas a gente é observado 24 horas por dia. Todo mundo está olhando para você, o que você veste, o que você fala, como você se posiciona, que decisões você tomou. E no final do dia, eu estou moldando a próxima geração de líderes. E eu quero que esses líderes que estão por vir sejam líderes que tenham coragem, que entendam que valor é uma coisa que não é negociável, que respeito para o ambiente onde você atua é fundamental e que tem um elemento que é muito bacana, que é a criatividade. Ou seja, você consegue encontrar caminhos, mas você não precisa fazer isso sozinho. Você pode fazer com pessoas que também vão te ajudando nessa direção. Então, assim, eu tenho talvez sorte de estar numa empresa hoje, pelo menos para mim, que a gente compartilha valores, que ela me dê essa liberdade poética para falar um pouco sobre cultura e explicar o porquê que o Brasil vai dar certo e está dando certo. Mas é uma empresa que também espera das pessoas que trabalham aqui na L'Oréal que sejam corajosas e que elas tenham voz. A L'Oréal tem crescido 2 dígitos por ano no Brasil desde que você assumiu as operações. O que vocês estão preparando para os próximos anos, né? O que você pode dizer? Tem alguma mudança no comportamento do consumidor que vocês estão tentando mapear e assumir a dianteira aí para continuar crescendo nesse ritmo? Com certeza. Primeiro porque a gente ainda não é líder no Brasil. Tem 2 grandes empresas que eu respeito muito aqui no Brasil, que realmente são incríveis, mas que também nos motivam todos os dias a fazer melhor. A gente percebe que a gente ainda tem muita participação de mercado. Então,
O duplo dígito, para mim, hoje, na verdade, não é o indicador mais importante, né? Para mim, o indicador mais importante é quantos lares adicionais brasileiros estão comprando L'Oréal todos os anos. Dito isso, eu te diria que nesses 6 anos de L'Oréal Brasil, quase 5 já na presidência, eu acho que a gente vira empresa de cabeça para baixo todos os anos. Acho que não existe quase nada igual do que quando eu assumi. Absolutamente nenhuma área está igual. E isso vem um pouco porque a gente tentou criar uma cultura na empresa de desconstrução de uma multinacional lenta para tomada de decisão. E a gente pensou de uma forma diferente. Vamos criar, então, uma startup em grande escala. Então, como que eu uso o poder financeiro e de tecnologia e de conhecimento da L'Oréal, mas com espírito de startup para ir muito rápido e mudar a companhia? Então, assim, eu não tenho uma receita sobre o futuro. O que eu posso dizer é que tudo isso que a gente conversou durante o nosso bate-papo de entender que o consumidor brasileiro está em grande transformação em todas as indústrias, de que a cultura cada vez mais no Brasil é relevante. E explica muita coisa, mas cultura não é só história, é também o que está acontecendo hoje. Por exemplo, a inteligência artificial te consegue ajudar a ler o que está acontecendo a nível de comportamento do consumidor, que no passado você fazia com um grupo de 100 pessoas em pesquisa. Hoje, através de ferramentas de inteligência artificial, eu consigo analisar em fração de segundos o comportamento de milhares de pessoas, né? Agora a pergunta é o que você vai fazer com tudo isso, né? Com toda essa informação. Então, eu acho que a gente entendeu a questão de cultura, de ser relevante, de linguagem, de inovação. E talvez o meu grande desafio para o futuro é como que eu acelero, porque o mercado está mudando tão rápido. A questão dos Gen Zs já não são bebês, né? Os Gen Zs já estão chegando quase na maioridade. E já trabalham, e já influenciam. E é uma geração incrível, né? Uma geração que revolucionou, porque eu lembro de um vídeo que eu vi há uns 10, 12 anos atrás. Era um vídeo com crianças naquela época, né? Eram crianças de 5, 6 anos que diziam, olha, eu vou co-construir sua marca com você. Eu vou te ajudar a crescer, ou eu posso destruir sua marca. Eu provavelmente vou vender a sua marca. Então, a gente sabia que alguma coisa revolucionária estava por vir, e está acontecendo agora. Então, acho que o grande ponto da L'Oréal e é um dos valores da companhia, que é identificar rapidamente quais são as novas tendências, ter coragem para experimentar, testar e acelerar. Então, a gente está nesse momento agora eu acho que essa parte da digitalização da população brasileira, que veio não só através das redes sociais, mas veio através do Pix, veio através do e-commerce, veio através das redes sociais. O Brasil é um país de 200 milhões de pessoas conectadas. O que você vai fazer com tudo isso? Né? Então, acho que a gente está preparando, o que a gente sempre fala para a L'Oréal, é como que eu deixo a empresa tecnologicamente pronta para o futuro, seja na velocidade de desenvolver produtos que os consumidores realmente querem, como eu vou utilizar a tecnologia para falar com esse consumidor um a um, ou seja, são 200 milhões de pessoas, mas eu vou falar um a um, cada pessoa vai se sentir uma pessoa única. E eu vou trazer então essa velocidade de desenvolvimento de produto, de comunicação, de fábricas, de tudo, para não perder absolutamente nenhuma oportunidade. Então, eu diria que a L'Oréal que está terminando 2025, ela é completamente diferente da L'Oréal que vai acabar 2026. Eu tenho certeza que em 2027 a gente vai ser outra companhia. Então, minha única dica para os líderes hoje é saiba que tudo vai mudar. Absolutamente tudo. Desde a recepção do prédio onde você trabalha até o produto que você vai desenvolver e como você vai lançar. Você pode pensar de duas maneiras. Isso me incomoda e, de novo, você vai ter um problema porque você vai ter que se adaptar, vai ser na base da força mesmo. Força G vai acontecer. Ou você é uma pessoa que vai abraçar a mudança e vai falar, cara, a mudança é contínua e vai ser cada vez mais rápida. E você vai falar assim, mal terminei a minha mudança, vou ter que fazer outra? Sim. Bem-vinda ou bem-vindo ao novo mundo, né? Muito bom. Tem uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo aqui, que é o que você faz quando você não tá no jogo dos negócios. Mas nesse caso eu já sei a resposta, porque eu sei que você pratica o triatlo e dedica muito tempo à sua família também, né? Já fez Ironman, etc. Então eu queria entender, na verdade, o que você aprendeu sobre ter equilíbrio na vida e como é que você busca hoje manter esse equilíbrio ou essa adaptação entre vida pessoal, profissional, esportes? Como é que dá para balancear tudo isso, sendo que o mundo corporativo, como você mencionou aqui, não para, né? E está cada vez mais veloz. Eu tô muito na fase do antagonismo, né? Ou seja, como que eu gerencio o desequilíbrio? Não existe equilíbrio, é impossível. É impossível ter equilíbrio. E acho que a gente tem que falar isso de forma bastante aberta como líderes, porque acho que um dos grandes erros que a gente comete, às vezes, é achar que... Quando a gente fala, por exemplo, para as pessoas que eu tenho um ótimo equilíbrio, eu, minha vida pessoal, minha família e trabalho, a gente acha que a gente está dando um exemplo. E eu já escutei de várias pessoas que, na verdade, quando eu falo dessa maneira,
eu trago frustração. Porque imagina, se o presidente da L'Oréal consegue fazer triatlon, consegue performar e consegue ser um excelente pai, e eu hoje sou um trainee da companhia e mal consigo equilibrar meus pratinhos, eu sou um perdedor. Eu nunca vou dar certo na vida. Então, eu prefiro muito mais falar hoje que eu tenho problema sim. Hoje, tem vezes que minha família fica brava porque eu fiz triatlon, eu tenho que diminuir, ou às vezes eu vou ter que trabalhar um pouco mais porque tem uma vista internacional que é estratégica, então eu talvez não vou conseguir treinar, mal vou ver minha família. Mas acho que o importante mais é a intencionalidade, né? De você saber que o desequilíbrio faz parte da sua vida e saber aquilo que realmente é importante para você naquele determinado momento. Sempre nunca abrindo mão do que realmente é importante. E aí vem, talvez, uma das coisas que eu descobri em pouco tempo de terapia, que o que me traz tristeza, ou que realmente me incomoda hoje, é o tempo perdido. Você tem aquele sentimento de que você perdeu tempo. Seja com filhos, seja talvez até a questão de carreira, seja uma questão de talvez uma competição, alguma coisa que você gostaria de fazer. Então, para mim, talvez depois de muitos anos eu fui entender que eu não quero perder tempo com nada. Então, eu vou ter que tomar decisões e vou ter que fazer uma gestão de agenda e de prioridades muito melhor do que eu fazia quando eu tinha 30 anos. Porque a gente sempre fala, né, que dinheiro você consegue medir, você sabe o quanto você tem. O tempo você não sabe o quanto você tem. É uma coisa mais valiosa que você tem. Então, fazer a gestão do tempo e priorizar aquilo que realmente é importante, como se hoje fosse o seu último dia, é muito importante, né? Então, eu tento falar isso para os times de quando alguém me liga e fala, olha, eu não vou chegar atrasado porque eu tenho um tema familiar, eu vou ter um problema, não vou conseguir estar com você porque aconteceu tal coisa. Eu nunca questiono. Eu parto do princípio que as pessoas estão priorizando aquilo que realmente é importante. E eu tenho certeza que, como retorno, as pessoas vão trazer uma performance e um amor pela companhia, de dedicação muito maior. Então, eu prefiro muito mais falar hoje sobre o desequilíbrio, mas sabendo que tem 2 fatores hoje que são comprovados cientificamente que são fundamentais. Que além de você ter uma vida regrada, como todo mundo fala hoje, tem 2 aspectos que realmente são aceleradores de uma vida mais longa e com qualidade, né? Que o esporte todo mundo sabe, né? Que é aquele momento seu, é saúde, melhora absolutamente tudo, mas muito pouca gente fala sobre a questão da saúde emocional. Então, se você tiver essa parte você tá saudável, tá bem, e você tá bem também fisicamente, mas mentalmente também, e o esporte poder te ajudar com isso, acho que você consegue, o que a gente sempre fala, né? Que não adianta viver muito tempo, mas mal, né? Ou seja, que a gente fala aqueles 10% da sua vida no final que não são qualitativos. Eu prefiro viver com alta intensidade até o final e algum dia apagar. Pum, acabou, entendeu? Mas acho que isso talvez aqui a gente deveria almejar um pouco mais, mas para isso sim você tem que buscar esses fatores que hoje são tão importantes. Muito bom. Marcelo, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar aqui com você no podcast. Obrigado a você. Obrigada por ouvir o Dando as Cartas. Tem episódio novo a cada 2 terças-feiras. Siga a gente no seu aplicativo de áudio preferido ou no YouTube e ative as notificações para não perder nenhum episódio. E se você tem algum profissional que te inspira e que gostaria de ouvir aqui no Dando as Cartas, manda pra gente. É só deixar a sua sugestão nos comentários desse episódio no Spotify, no YouTube ou nas redes sociais da Caju. Dando as Cartas é um podcast da Caju produzido pelo Estúdio Novelo. Eu sou a Letícia Toledo, produtora e apresentadora. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é da Juliana Jäger e pela Caju é da Luísa Terpins. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Bia Ribeiro e a Isabel de Santana fazem a distribuição dos episódios. A montagem desse episódio é da Evelyn Argenta, a sonorização e mixagem são da Mariana Leão e o apoio de produção é da Ashley Calvo. A trilha sonora original do podcast é da Stella Nesrini e a identidade visual é da Natasha Gompers. Até o próximo episódio.